A paz do Senhor, povo de Deus! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Estou orando por vocês, por cada um que é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreveu para receber os vídeos que a gente está colocando aqui a cada semana. Então eu já estou orando por vocês, para que Deus abençoe vocês, a vida, a família, o ministério. Se vocês também quiserem receber as nossas orações, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo se você gostar do que a gente vem ensinar hoje para vocês. Espero que vocês gostem muito. O que nós vamos ensinar hoje para vocês é um dos ensinamentos básicos do curso básico para professores do Ministério Infantil. Então, o que nós vamos passar para vocês hoje é como ensinar as crianças a memorizar o versículo. Então, a gente vai começar com o passo número 1. O primeiro passo para ensinar um versículo à criança é você apresentar o versículo à criança lendo diretamente da Bíblia. Então, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler o versículo para ela, que você vai ensinar naquele dia, diretamente da Bíblia, para que ela venha ter certeza que você está ensinando a palavra de Deus. Quando você não lê a Bíblia, não faz essa primeira leitura diretamente da Bíblia, a criança pode achar que você está retirando esse versículo de qualquer outro lugar, de qualquer outro livro. Pode ser um pensamento de algum autor desconhecido, ou de algum autor que ela possa conhecer. Mas quando você faz a leitura diretamente da Bíblia, a criança vai ter referência que realmente você retirou aquele ensinamento, aquela palavra, da palavra de Deus. Então aqui nós escolhemos o versículo que está em Isaías, capítulo 55, versículo 7. E aí você vai ler diretamente da Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ó, é Bíblia para adolescentes, de aplicação pessoal. Ela tem, a tradução dela é na linguagem de hoje. A tradução usada na escola dominical pela revista da CPAD é tradução na linguagem de hoje. Mas quando você vai trabalhar isso com as crianças, geralmente elas trazem as suas Bíblias, né? As que têm Bíblias trazem as Bíblias para a igreja. E geralmente são linguagens diferentes, são traduções diferentes. Então, uma tem uma escrita mesma, o mesmo conteúdo, o mesmo ensinamento, só que usando palavras diferentes. Então, se você, na sua igreja, todas as crianças têm Bíblia, algumas crianças já têm Bíblia e são linguagens diferentes, é bom que você trabalhe a leitura nessas diversas linguagens, para que a criança compreenda que mesmo que o versículo que você esteja ensinando para elas esteja numa linguagem diferente, ela tem o mesmo significado. Um exemplo disso, na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, Isaías 55:7 diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver, abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Esse é o versículo. Dessa maneira, na linguagem Almeida, Revista e Corrigida, na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, ela já vem diferente, mas diz a mesma coisa, só que ela diz diferente. Ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Diz a mesma coisa, só que usa palavras um pouco diferentes. Então você deve dar oportunidade para que as crianças leiam. Se você está numa classe de primários, de juniores, você pode pedir para que as crianças leiam. Quem gostaria de fazer a leitura hoje desse versículo? A gente vai ler a referência, Isaías 55:7. Então as crianças vão abrir em suas Bíblias e uma lê na sua tradução. Você vai ouvir logo uma dizendo: tia, mas a minha está escrito diferente. Aí você faz: lê a sua também, e ela vai ler.
e elas vão perceber que, apesar de serem escritas de forma usando palavras diferentes, mas que são sinônimos e que possuem o mesmo significado. Segundo passo para ensinar o versículo. Você agora vai ler do seu recurso visual. Pronto, este aqui é o meu recurso visual. E aqui diz que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver, abandonem os seus maus pensamentos, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. No primeiro momento, que você faz a leitura diretamente da Bíblia, você também pode ensinar a criança a procurar e explicando que o capítulo é o número grande e o versículo é o númerozinho pequeno, para que elas procurem direitinho na Bíblia, na palavra de Deus. Quando você leu diretamente da Bíblia, já houve uma discussão de significados de palavras. Mas agora você vai aproveitar para aprofundar a respeito disso. Então, o terceiro passo é explicar o significado das palavras difíceis, das palavras que as crianças não têm o conhecimento do que significa. Então, aqui, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Nessa primeira frase, qual palavra vocês acham que as crianças podem não entender o que significa? Na minha concepção, eu penso assim, as pessoas perversas. O que são pessoas perversas? Aqui na tradução, na outra tradução diz, deixe o ímpio o seu caminho. Ímpio tem o mesmo significado de pessoas perversas. O que são pessoas ímpias e pessoas perversas? São aquelas pessoas que gostam de fazer coisas erradas, que elas sentem prazer em fazer maldade, em cometer pecados, que elas estão felizes e satisfeitas cometendo coisas que desagradam a Deus. Perversas são as pessoas mentirosas, são as pessoas que maltratam os outros e ficam felizes com aquele tipo de atitude. Então essas são as pessoas perversas, são as pessoas que vivem na prática do pecado e estão felizes fazendo isso, se sentem bem cometendo coisas que desagradam a Deus. Mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Mudar a maneira de viver, abandonar os seus maus pensamentos. Talvez as crianças não saibam o que é abandonar. Abandonar é deixar pra lá, deixar jogado, deixar para trás, não querer mais, abandonar. Então, voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Nessa parte do versículo, talvez eles não saibam o significado de compaixão. Na outra tradução, fala assim, se compadecerá. Então, compaixão é sinônimo de compadecer, que significa ter pena, ter misericórdia. Então, terceiro passo, explicar o significado das palavras difíceis. E agora nós vamos para o quarto passo, explicar a mensagem que aquela palavra traz. Você explicou o significado das palavras difíceis e agora você vai explicar o significado do todo. Do que a mensagem traz, do que esse versículo ensina, o que Deus quer falar para nós através desse versículo. Então você vai ensinar para as crianças que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isso quer dizer o que, crianças? Aí você vai explicar. Que as pessoas que vivem no pecado, que as pessoas que são perversas, que as pessoas que fazem tudo que desagrada a Deus e gostam de fazer essas coisas, que elas percebam que elas estão no caminho errado e que elas se voltem para Deus
porque mesmo que elas estejam fazendo coisas que desagradam a Deus, a partir do momento que elas voltarem-se para Deus, ou se voltar para o Senhor, a partir do momento que elas deixarem de andar por aquele caminho que está indo para longe de Deus, voltarem para o caminho que elas venham ter um encontro com Deus, Deus tem pena delas. Deus tem amor, compaixão por elas. Deus se compadecerá dela e vai perdoar completamente os seus pecados. Deus vai perdoar tudo que ela fez de errado. E aí ela vai andar num caminho diferente. Antes ela era perversa e ela fazia coisas que desagradavam a Deus. Quando ela se voltou para Deus, Deus vai perdoá-la completamente. E ela vai andar no caminho em direção e junto com Deus para ir morar no céu. E isso aqui está escrito na palavra de Deus. Quinto passo para memorizar o versículo. Agora você vai usar formas diferentes para repetir o versículo de forma que esse versículo seja memorizado, seja aprendido pela criança. Ela já aprendeu o que ele quis dizer, ela já sabe o que quis dizer, mas agora ela vai memorizar. Para quê? Para usar no momento oportuno. Porque a palavra de Deus fala conosco, nós aprendemos. E muitas vezes, quando a gente vai falar de Jesus para outra pessoa, a gente não sabe muito bem como ir falar, como responder algumas perguntas que aquela pessoa nos faz. Mas quando nós temos versículos memorizados, é mais fácil, porque quando você vai ensinar, quando você vai evangelizar, quando você vai ajudar uma pessoa necessitada por meio da palavra de Deus, aquele versículo que você memorizou, com aquele ensinamento que você aprendeu, você vai usar naquele momento para ajudar as outras pessoas. Por isso a importância de memorizar o versículo, e não somente o versículo, mas também a sua referência, livro, o capítulo e o versículo daquela mensagem, daquela palavra. Então você vai, por exemplo, tem meninas e meninos, então você vai dizer: vamos todos repetir o versículo. Aí todo mundo repete o versículo. Agora somente as meninas vão ficar de pé e vão recitar o versículo. E as meninas vão recitar o versículo. Agora somente os meninos vão recitar o versículo. Agora somente quem está com camisas, você percebe que tem algumas pessoas com as camisas iguais, a mesma cor. Por exemplo, azul. Agora todo mundo que está com a camiseta azul. Ou então todas as pessoas que usam óculos, todas as que estão com o cabelo preso, todas as que estão com o cabelo solto. E dessa forma você vai fazendo de formas diferentes, que as crianças vão repetir várias vezes aquele versículo para que haja memorização, tá certo? Então, a sexta informação importante para você ensinar o versículo, qual é? Nunca repita só o versículo, repita o versículo com a referência. Então, sempre que você estiver repetindo, você vai dizer o texto do versículo e a referência, Isaías 55, 7. Então, esses são os 6 passos que você vai utilizar para ensinar o versículo às crianças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe nos grupos de professoras da sua igreja, da sua cidade que vocês conhecem, para que elas venham aprender também conosco esse ensinamento de hoje. Coloca aqui nos comentários sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de estar vendo aqui no nosso canal, algumas aulas que vocês gostariam que a gente estivesse postando aqui para vocês. Quero agradecer a todos pelo carinho que vocês estão sempre aqui comentando, mandando beijinhos, pedindo para que Deus me abençoe, para que eu possa continuar fazendo essa obra. Então eu agradeço a todos vocês por todo o carinho. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.